Pessoal, no vídeo de ontem eu expliquei aí a situação das aves, tá? Então aqui teve 6 itens e muita gente talvez ficou na dúvida do que se trata. Aquele item 5 lá embaixo, tá? O endosso de nota fiscal não pode ser incluso em plantel, né? Pois caracteriza uma transferência realizada sem o cumprimento de pelo menos um dos critérios acima do item 5. O que é o item 5 ali, ó? Deve ser precedida por operação de transferência no CISPAS, tá? Artigo 33, parágrafo 6 da normativa 2011. Eu vou ler esse parágrafo para vocês entenderem e depois eu vou ler lá embaixo, pessoal, o enquadramento que o criador pode se enquadrado como crime ambiental, que é o artigo 29 da Lei 9.605/98, tá? Então vamos para a normativa agora 2011, tá? Para vocês lerem o artigo 33 do parágrafo 6. Bom, pessoal, vou dar um clique para vocês verem, ó, IN 2011, tá? Se você tem na tua casa aí, eu já cheguei aqui no artigo 33, eu vou marcar ele em azul aqui, ó, artigo 33, aí eu bem aí, ó. E vamos ler o parágrafo 6 aqui do que se trata, tá? Olha aqui o parágrafo 6, eu vou marcar ele em azul para ficar melhor para vocês lerem aí, tá? O que diz o parágrafo 6? As movimentações de transferências, venda, transporte e pareamento devem ser precedidas da operação via CISPAS, pessoal. Vocês entenderam como é que funciona? Então é dessa forma aí. Eu já expliquei ali em vídeos anteriores. E, por exemplo, eu comprei uma ave com nota fiscal. Ela tá aqui em casa. Duas, na verdade. Tá tudo no meu nome certinho. Essas aves, pessoal, o criador lá, o criador comercial que me vendeu, ele comunica a saída dessas aves do plantel dele. Aí o Ibama vai dizer, mas como assim? Você tá vendendo para quem essas aves? Ah, eu vendi essas aves pro Paulo. Pronto, o Ibama já tá ciente que aqui em casa tem duas aves no meu endereço tal. Por isso que toda venda de aves tem que ter o CPF, o nome do comprador e o endereço, tá? Que o Ibama sabe para onde essas aves foi, porque eles querem saber para onde está indo essas aves que o criador comercial está criando e está desfazendo do plantel dele. Simples assim, né, pessoal? Eu acho que vocês entenderam. Então aqui explica o seguinte fato: as movimentações de transferências, venda, transporte ou pareamento devem ser precedidas da operação via CISPAS, tá? No caso do criador comercial, é o CISFAUNA, né? Não é o CISPAS. Mas é o procedimento, é isso aí. O IBAMA está ciente. E agora vamos ler o último item lá. O último item aqui, pessoal, olha lá. Pois caracteriza uma transferência realizada sem um cumprimento de pelo menos um dos critérios acima, tá? O item 5. Enquadrando o criador no artigo 29 da Lei 9.605 de 98. Vamos procurar essa lei agora para vocês entenderem. Bom, pessoal, uma simples pesquisa no Google, a gente já consegue encontrar essa lei, tá? O Google nada mais faz do que fazer a busca dentro dos documentos e ele encontrou aqui, ó, o artigo 29, tá? Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória sem a devida permissão. Vocês entenderam? Licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e a multa, pessoal. Vocês entenderam então como que funciona? Então é dessa forma aí. É uma ave que acabou que você fez a inclusão dela com nota fiscal ali e ela não tem o documento legível. É meio complexo aqui? É, pessoal. Eu nunca ouvi falar que alguém já teve assim uma autuação dessa forma, sabe? Tem muitas coisas no IBAMA que é muito difícil de entender. Essa é uma delas, mas por via das regras, melhor seguir conforme eles exigem, né? Então, se você tem uma ave aí com termo de transferência, a nota fiscal não está no teu nome, não faça a inclusão dela. Manda ela para frente, para outro criador, faça outro termo. Você pode fazer quanto termo você quiser. O IBAMA não vai implicar com isso. Porque é uma ave que você comprou. Ela tem origem legal ali, tem origem, certificado de origem, tem nota fiscal, tudo, e você pode passar por quantas pessoas quiser. 10, 20, 30, desde que tenha o termo. Então, isso daí seria o fundamento, tá? Então, fica proibido. Vamos abrir aqui. Ali, ó, o artigo 25. Vamos abrir aqui o artigo 29 no Planalto. Só para nós dar uma verificada. Olha lá, ó. Tá vendo? O artigo 29, ele tem bastante texto, tá? Então, ali você pode ver que em roxo foi o texto que eu li. Mas aqui vocês podem estar vendo que tem aqui, ó, o parágrafo 1, tá?
incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Ou seja, se você for pego também estilingando pedra ali num ninho de ave ou atirando, qualquer coisa também se enquadra nessa detenção aí de 1 ano, de 6 meses a 1 ano e a multa, tá? Ó, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza e transporta larvas ou espécie da fauna silvestre, tá vendo? Nativa. Essas larvas aqui, pessoal, para poder você vender ela, para quem tem para consumo próprio não dá nada, mas se você é pego também vendendo, é proibido, tá? Essa larva aí nada mais é do que os famosos tenébrios. Ou em rota migratória, bem como produtos, objeto dela oriundo, proveniente, criadouros, pode ser ovos, pode ser qualquer outra coisa ali que você for querer vender da ave, tá bom? Não é permitido, ou até mesmo você querer vender a nida dela que morreu. Isso uma coisa muito séria, ninguém dá valor, tá? Ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, tá vendo? O artigo 29 é bem grandão, mas eu vou ler ele para vocês aqui. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz consideradas com circunstâncias, deixar de aplicar a pena, tá bom? Isso é um caso isolado. Vamos supor ali que você tem um papagaio há 20 anos. E sempre já aconteceu isso aí numa rede social bem grande aí, né? Um papagaio, que eu esqueci o nome daquela menina. E acabou que o Ibama deixou o papagaio ficar com ela, porque ele vive solto, tá? Então é uma ave que vive solta, só que de fato ele foi domesticado, foi tratado, porque eles não instruem você da comida, né? E se a ave ficou ali é porque ela teve comida. Mas enfim, né? É o Brasil nosso, né? Ó, são espécies da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes à fauna nativa, ou pertencentes às espécies nativas, migratórias ou qualquer outras, aquática ou terrestre, tá? Que tenham em toda parte o seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras, tá bom? Então, todas aquelas aves que tem aqui, que já é de origem brasileira, é considerado a fauna nativa aí do Brasil, tá bom? O 4 apenas é aumentada de metade se o crime é praticado contra a espécie rara, tá? Ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Em período de proibição da caça, durante a noite, com abuso de licença, tá? Tem várias coisas aqui que inclui o artigo 29. Com emprego de método de instrumento capaz de provocar destruição em massa, tá? A pena é aumentada até o triplo se o crime decorrer no exercício da caça profissional. E o 6º e último aqui, as disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca, tá? Então o artigo 29 é um artigo de penal, tá? E é referente à fauna. Olha aí para vocês verem. Dos crimes contra a fauna e meio ambiente, seção 1. Então, vamos tomar cuidado, tá? Então, se você tá me acompanhando aí, canais aí, e acha que é só comprar e ficar fazendo, depois fazer inclusão, antes de fazer qualquer procedimento no CISPAS, toma conhecimento, tá bom? Porque sim, já teve bastante gente que entrou em contato comigo, querendo solicitar essas inclusão de aves, e eu falo, a nota fiscal tem que estar no teu nome. Se não tiver no teu nome, não tem como, tá bom? Então, até o próximo vídeo.